Olá, aluno ou aluna Unifaciar. Meu nome é Letícia Garcia Romero, eu sou advogada previdenciária, especialista em direito previdenciário do trabalho. Hoje a nossa aula é sobre saúde no Brasil. A gente vai aprender como funciona o direito à saúde no Brasil e noções jurídicas sobre o tema, inclusive o SUS. A gente vai entender por que tanta gente tem que entrar na justiça para conseguir um tratamento e qual que é a relação entre SUS e planos de saúde. Vamos à aula! Chegamos já na metade das nossas aulas, no final da última ali, a gente cravou a metade, a partir de agora vai ser a segunda metade. E eu espero que esteja sendo proveitoso para você e agradeço de coração o seu tempo e a sua dedicação. Hoje a nossa aula é sobre saúde. Como eu já comentei com vocês, eu sou advogada, então eu não sou profissional da área da saúde, né? E peço desculpa desde já se eu cometer alguma impropriedade técnica nos conceitos ali ou em qualquer outra questão. Mas a beleza, digamos assim, do direito à saúde é que é uma área multidisciplinar. Então tem gente de todas as áreas pesquisando isso, desde economistas, administradores, públicos e privados também, juristas, sociólogos e profissionais de serviço social, assistentes, até médicos, enfermeiros, psicólogos. Então todo mundo tem a sua contribuição e a sua participação. Porque é um tema complexo, né? A Constituição diz que todos têm direito à saúde. Mas que saúde que é essa? E temos vários e vários embates dentro disso. E eu vou classificar esses embates em dois, mas tem vários outros. E vou colocar aqui embates ou discussões quanto ao direito à saúde. Então, primeiro, quando tem colisão de direitos ou colisão aparente de direitos. O que isso quer dizer, né? Quando tem mais de um direito envolvido. Então, muito comum ali que tem é o direito à saúde versus o direito à liberdade, que é uma coisa que a gente vai estudar um pouco mais à frente aqui nos nossos slides, mas já adiantando um pouco, temos várias discussões, né? Uma pessoa, por exemplo, pode atentar contra a própria saúde, falando que isso faz parte da sua liberdade individual, ou até mesmo também no tema aqui da liberdade de expressão, liberdade de consciência, posições religiosas que impedem alguns tratamentos, e a gente tem o caso clássico ali das testemunhas de Jeová, que não admitem a transfusão de sangue, né? E daí como é que fica o médico nesse contexto? Porque se ele não realiza uma transfusão, por exemplo, e o paciente morre, ele pode ser responsabilizado. Mas se ele realiza a transfusão e viola ali a liberdade de crença da pessoa, ele também pode ser processado pelas consequências que a pessoa vai sofrer na vida social, na vida religiosa, e também pela violação à liberdade fundamental dela, né? Então, como que fica uma situação dessa, como que o direito trata uma situação dessa? E cenas dos próximos slides. Então, outro exemplo aqui de colisão de direitos, saúde versus direito à vida. Ah, Letícia, mas não vão ser coisas sempre ligadas, e como que pode ter um conflito, né? Se a pessoa não tem vida, ela não tem saúde, mas justamente tem a discussão ali de que vida exatamente que a gente tem direito, tá? E são questões muito complexas do ponto de vista ético, moral, religioso, de políticas públicas também. Então pensa na questão da eutanásia, por exemplo. Tem vários países que permitem a eutanásia em alguns casos,
Então, eu estava até vendo ali a legislação da Austrália, e tem alguns estados dentro aqui desse país que permitem o VAD, que eles chamam, que é o Voluntary Assisted Dying, o morrer voluntário e assistido, né, em português. E obviamente que ele tem requisitos. Um deles é a pessoa estar capaz, né, ela poder consentir com aquilo. Não pode ser uma decisão induzida por uma patologia mental, por exemplo, que causa ali um sofrimento agudo. E também não pode ser ali uma pessoa em coma, uma pessoa em alienação mental, etc. Mas, se alguém, vamos supor assim, uma pessoa muito idosa, uma pessoa debilitada, queira encerrar ali a própria vida, ela pode. E daí, isso fere o direito à saúde dela? Se fosse aqui no Brasil, nem seria uma opção isso, né? Essa prática seria enquadrada como um auxílio ao suicídio, que é um crime. Mas quando alguém alega que a própria saúde dela é um atentado ao bem-estar, enfim, a saúde ali que não existe mais da parte dela e quer encerrar a vida dela pacificamente, a gente tem esse tipo de discussão. E não tem resposta única, né, para isso, para esse tipo de embate. Existem opiniões e muitas delas ali estão sempre fundamentadas em questões morais, questões religiosas, que também são totalmente pertinentes para o direito, para o tratamento desse tipo de direito, né? Então, o direito à saúde é cheio de discussões, assim, discussões levinhas, né? Que dão centenas de páginas de monografia, dissertação, artigo, e muitas vezes não se chega em uma resposta. Mas isso tudo foi só para contextualizar o nosso tema. Vamos entrar no conteúdo. Conteúdo da aula. Primeiramente, o conceito, como sempre que a gente pode, a gente trabalha aqui com conceito. Conceito de saúde. O que é saúde? Tanto um conceito geral quanto para fins do nosso direito, né? E exatamente que saúde que a gente tem direito. Tópicos em saúde, foi um pouco que a gente acabou de tratar. SUS e quais são as diretrizes, qual é a relação entre o SUS e a iniciativa privada, que muitas vezes faz parte do sistema do SUS, SUS e plano de saúde, SUS e serviço social. E até aqui, na questão do conflito entre direitos, quem tiver mais interesse nessa área, né, de como que a gente equaliza esses hard cases que a gente chama, são casos difíceis, pode ler sobre isso na obra do Dworkin, o Ronald Dworkin. E ele fala de hard cases e que são casos que podem cair ali em 3 hipóteses. São casos concretos de difícil solução, ou porque nenhuma regra resolve aquele caso, ou porque a regra que é aplicável ao caso tem caráter aberto, então precisa justamente do exercício de interpretação, que a gente chama de hermenêutica, que é esse ramo aí do direito. E também por mais de uma regra ser aplicável a um caso em concreto. Ou, enfim, seja uma norma, né, na verdade, né, a gente faz uma distinção entre princípios e regras. Os princípios, normas, princípios e regras. Os princípios são normas mais gerais, que balizam ali as demais, e as regras são as regras, né, são os ditames ali fechados, que ou é aplicável a um caso, ou não é aplicável ao caso. Mas tudo isso aqui é só uma grande curiosidade, tá?
não vai ser cobrado nem para fins de questionário, mas quem tiver interesse tem uma obra do Dwork que é Levando os Direitos a Sério, que ele debate tudo isso. E vamos agora para os conceitos de saúde. E só se você for no dicionário, eu fui aqui no Michaelis, você já tem pelo menos 3 sentidos da palavra que tem alguma relação com o que a gente está buscando, tá? Então eu vou ler aqui esses 3 sentidos. 1. Estado do organismo com funções fisiológicas regulares e com características estruturais normais e estáveis, levando-se em consideração a forma de vida e a fase do ciclo de cada indivíduo. 2. Bem-estar físico, psíquico e social. 3. Vigor físico, energia, força, robustez. Então, até no dicionário online aqui que eu peguei, que estava disponível, a gente tem vários sentidos de saúde. Mas qual que é o direito à saúde, né? Qual dessas saúdes? Qual saúde é o meu direito, o seu direito? E, justamente, é muito fácil conceituar a saúde, assim, de uma maneira intuitiva, né? Então, pensar assim, eu estou me sentindo bem, meu organismo está funcionando bem, então eu estou saudável. A gente consegue intuitivamente saber quando a gente está saudável e quando a gente não está. Mas para um gestor público que vai ter que aplicar esse conceito de saúde a centenas de milhares de brasileiros, é necessário definir o que exatamente é saúde, tá? E para fazer isso, para definir saúde, eu fui atrás de alguns autores e eles dizem que existiu ao longo da história vários entendimentos do que é a saúde. E os principais ali que eu consultei usam essa classificação aqui. O primeiro modelo de saúde é o modelo mágico religioso. Esse modelo atribui doença ou saúde a causas místicas. Então, doenças seriam ali punições a uma pessoa por conta dos erros dela perante ali a divindade, ou até mesmo a família dessa pessoa. E a gente não pode falar assim numa evolução nesses modelos, né? Então dizer que de um a gente foi para outro, depois para outro. Então pensa assim, tá super ultrapassado esse modelo, ninguém mais faz associação mística com saúde. E não é verdade, né? E também aqui não é uma crítica, até porque a gente não sabe na ciência e nem nunca vai saber explicar todos os fenômenos do mundo, mas a gente ainda tem também tem coisas que são muito brasileiras muito aqui do Brasil, várias crenças em relação à saúde. Então, orações para santos específicos, mandingas, superstições, passar o ano novo ali com roupa verde, tomar banho com sal grosso, que são coisas que não têm comprovação científica, mas que ainda são práticas que estão disseminadas grandemente na nossa sociedade. Então, por que eu falei isso? Justamente para reforçar. Não tem, assim, uma evolução, né, do ponto de vista histórico. Então, aqui, na última fase, a gente superou inteiramente as outras, mas sim uma coexistência. Vocês já vão entender melhor aqui o que eu estou falando. O próximo modelo é o biomédico. A ideia de saúde como ausência de doença. Esse modelo também é chamado de curativo, porque ele foca ali no agente causador da patologia e busca uma cura. E foi um modelo muito importante, ainda é um modelo muito importante, pela preocupação científica ali de buscar a causa da doença. E
mas ao mesmo tempo se percebeu uma necessidade de atenção não só nos sintomas e nas manifestações concretas ali na doença, mas no contexto da pessoa que levou ao adoecimento. O terceiro modelo é o modelo processual ou de saúde como processo. Segundo esse modelo, a saúde é um gradiente. E até parece uma coisa um pouco óbvia, assim, né? Porque a pessoa pode estar mais ou menos saudável. Mas o grande mérito desse modelo foi identificar fases preliminares das doenças, nas quais a pessoa não está necessariamente ali adoecida, não está necessariamente diagnosticada, mas já tem vários indicativos de que ela vai desenvolver aquela doença. Então, por exemplo, a pessoa que desenvolve um diabetes, nessas fases preliminares, ela já poderia estar com a glicemia alterada, com comportamento sedentário, que são fatores ali, mas que não necessariamente indicam já a patologia. E outro mérito que tem é de reconhecer que características pessoais influenciam na chance de adoecer. Então você já começa a pensar ali as características do indivíduo que está sofrendo a ação ali do patógeno. Modelo sistêmico. Esse modelo reconhece que fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e os próprios agentes causadores de doença estão relacionados de maneira sinérgica, ou seja, estão relacionados entre si, de forma que quando você modifica um desses fatores, os demais também são afetados. A partir desse modelo, a gente já começa com a visão holística de saúde. O que é isso, né? Que a palavra holística, ela quer dizer total. E esse modelo entende que o meio que o indivíduo está inserido contribui ou não para que ele adoeça. Então, por exemplo, um ambiente estressante, de insegurança alimentar, um contexto social que são toleradas ações contra a própria saúde, vamos dizer assim, como beber, se drogar, a própria questão econômica do país, tudo isso vem como fatores que influenciam a saúde individual. E, por fim, o modelo de determinação social da doença, que entende a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, que é justamente o modelo que a Organização Mundial da Saúde adere. Então, para a OMS, não basta eu ou você estarmos fisicamente ok, né? Para a gente ter saúde, a gente tem que estar mentalmente saudável e socialmente inserido. Então, as dimensões mental e social também são dimensões da saúde. E essa parte aqui da saúde mental até nos parece hoje em dia uma coisa um pouco mais óbvia, né? Que a saúde mental não está associada, obviamente, da saúde física. São coisas muito interligadas, não existe como separar corpo e mente, mas também tem essa questão da saúde social. Então, você ter um círculo social é uma condição para que você seja saudável. E qual é o conceito que o Brasil adota? O conceito da OMS. Portanto, esse último. Determinação social. E por que isso? Porque ele é signatário de vários tratados internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas e o Protocolo de São Salvador,
que adotam todos ali, direta ou indiretamente, esse conceito, que é o mais completo e amplo de todos. Então, por exemplo, no item 12 do pacto tem ali: toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social, que é exatamente aqui, né, a mesma definição da OMS, e ela está expressa no preâmbulo da Constituição da OMS. Preâmbulo const. Tá. E o que a nossa Constituição diz sobre saúde? A gente tem lá no artigo 196 subsequentes, e esse primeiro artigo, né, 196, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Então, são principalmente ali duas dimensões, dois objetivos, né? Redução de risco, vamos botar assim, prevenção, e também acesso e igualitário a ações e serviços. E puxando um parênteses aqui, a Constituição estabelece que todos temos direito à saúde e que esse é um direito universal, ou seja, aplicado basicamente assim a todo mundo que estiver no nosso território, né? E também não é um direito qualquer, é um dever do Estado. Então, o Estado tem o dever de realizar ações e oferecer serviços de prevenção, proteção e tratamento da sua saúde, da saúde de todos, né? Só que tem um detalhe, que o país tem 215 milhões de pessoas e tem uma extensão continental, uma extensão territorial que dá quase um continente. Então, as exigências de saúde aqui em Curitiba, por exemplo, vão ser diferentes das do cidadão lá de Roraima. E as pestes que a gente enfrenta aqui, por exemplo, aranha marrom, ou aqui também tem muita doença respiratória, vai ser diferente, obviamente, em cada lugar que você for. E como, né, que o Estado vai garantir a minha saúde, a saúde do Zezinho lá do norte, do nordeste, do Cerrado, da Mata Atlântica, como que isso vai ser feito? Então, na saúde, a gente pensa sempre na descentralização, né, na capilarização dos serviços. E a gente sempre fala aqui de entes federados, então, lembrando um pouquinho aqui do que é o Pacto Federativo, é a união indissolúvel entre os estados, o Distrito Federal, os municípios e a esfera federal, né? E a ideia é tentar ao máximo delegar isso justamente aos municípios, não que eles vão arcar financeiramente sozinhos com isso ou vão administrar sozinhos, mas a ideia é ter bastante estrutura a nível municipal para dar conta das necessidades de cada local. E também a Constituição diz que é competência comum dos entes, vou botar aqui, União, Estados e município. Todos eles têm competência comum para zelar pela saúde. E teoricamente, né, isso sempre, a teoria é sempre muito linda, né? E na teoria a gente tem ações de saúde em todas as esferas para atingir o máximo de realidades. Mas, obviamente, que existem desigualdades regionais na saúde e também toda política de saúde depende de recursos
que são finitos. Mas, para começar a pensar a lógica do nosso sistema de saúde, vamos ficar com esses dois conceitos. A universalidade mais a descentralização. E o que o Estado é obrigado a realizar exatamente? A gente tem várias disposições e grande parte delas está na lei do SUS, que é a lei 8080 de 1990. Então, lendo aqui o artigo 2º, parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal, igualitário às ações de serviço. Então ele copia ali, em grande medida, a própria definição constitucional. E também no parágrafo 2º, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, como a gente viu ali no começo das aulas sobre seguridade, a seguridade não é um dever só do Estado. Ela é um dever também da sociedade. Pega ali o dever das empresas, por exemplo. A gente pensa ali na segurança e higiene do trabalho, né? E tudo isso é obrigação da empresa, da empregadora. São coisas exigíveis, são coisas que depois geram ônus financeiros consequentes, né? Ali, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, e dever de fornecimento de EPI, dever de monitoramento ambiental. Então, não é só papel do Estado, né? E também é papel das famílias. Até a gente pensa sempre na proteção da criança e do adolescente, que também é um dever da sociedade e do Estado. E existe sim esse dever social de promoção da saúde. Próximo tópico. Aqui a gente começa a responder as questões que a gente levantou lá na introdução da aula. Então vamos dizer que eu, Letícia, quero realizar mutilações no meu corpo, tá? Eu quero fazer um chifre, fazer implante, né? Esses implantes subdermais aí. Eu quero bifurcar minha língua, quero cortar meu dedo, sei lá, quero fazer alguma coisa, né? E vamos pensar em modificações corporais extremas. Ou pensar assim, que eu quero, e esse quero com muitas aspas, usar drogas. E daí, tá? Eu faço isso e depois eu posso passar lá na UPA do meu bairro e dizer que eu preciso de ajuda? E a resposta é que eu posso. Ninguém no SUS pode fazer juízo moral do que a gente faz na vida, né? E a responsabilização nesses casos é mais em outras esferas, então, esfera civil, administrativa, mas ninguém pode ter autonomia individual desrespeitada. Até porque, muitas vezes, nesses casos, na dependência, com certeza, mas até nesses casos de modificação corporal, você tem doenças associadas, né? A dependência química é uma doença. Uma pessoa que se corta para aliviar a dor mental provavelmente tem uma doença, né? Mas uma diretriz importante do SUS é a da não discriminação, que diz que você tem que ser respeitado, inclusive ali na identidade de gênero, na orientação sexual e tudo que diz respeito à sua individualidade. Então, claro que o profissional tem que te orientar, tem que te, de alguma forma, aconselhar, digamos assim, a não realizar esse tipo de atitude, mas, e principalmente dizer ali as consequências e os riscos daquelas ações, mas sem discriminação. E aqui eu faço
menção a duas situações, né? E a primeira é a política de redução de danos, que parte do pressuposto que as pessoas vão fazer coisas que atentem contra a própria saúde. Então, por exemplo, drogas, né? As pessoas vão usar drogas. A pessoa que já usa droga, ela vai ter recaídas. E justamente daí você tenta orientar a pessoa aí ou parando progressivamente, ou que no uso ali ela se prejudique o mínimo possível. Então pega um caso ali de usuário de heroína, vamos supor, né? Ou qualquer injetável, você orienta a pessoa a não compartilhar a seringa, né? Tudo isso surgiu também num contexto ali de proliferação desenfreada de AIDS, lá nos Estados Unidos, se não me engano, lá na década de 70. E também sobre autonomia individual e respeito ao paciente, eu queria lembrar com vocês um caso que é do Philip Smith, que nem é esse o nome dele de verdade, mas é um vídeo que ficou muito famoso na época, isso faz mais de uma década, por conta não, desculpa, foi uma gravação que fizeram, né, de um guri que estava ali delirando pelo uso de alguma droga psicotrópica ali, e não sei o que ele tinha usado, não sei se era LSD, não consigo me lembrar. E daí simplesmente a equipe de saúde foi lá e gravou ele falando altas sandices, né? Ele estava totalmente fora de si e jogou na internet. E esse guri nunca mais teve paz, digamos assim, né? E ele era menor de idade na época também. Então ele foi vítima ali de uma violência ali mesmo, médica e enfim, de quem mais o atendeu ali, porque ele teve a imagem totalmente divulgada, sendo que ele estava sendo atendido num pronto socorro. E eu já até ouvi uma entrevista com ele, e ele arcou, obviamente, né, com as consequências daquilo, mas ele se sentiu, obviamente, muito prejudicado, né, porque a imagem dele ficou associada àquela situação, e, enfim, e total violação a todos os ditames éticos de todos os códigos profissionais. E próximo tópico, saúde versus liberdade religiosa, que foi também o que a gente comentou lá no começo. Os médicos podem ou devem realizar tratamentos que violem os valores religiosos do enfermo, e é uma discussão bastante delicada, né? Então a gente tem até, assim, na legislação, algumas restrições ao que o próprio Estado pode pedir de uma pessoa para fins de tratamento. Então, por exemplo, quando você fica incapaz para o seu trabalho, o INSS pode ir lá e pedir que você se reabilite, pode pedir que você faça lá os cursos internos e se capacite para outra função que seja compatível com as suas limitações. Mas ele não pode exigir jamais uma cirurgia ou uma transfusão. E o Código Civil também diz que não é possível submeter alguém à cirurgia, mas e daí? Ou transfusão, né, que seja. Quando tem uma testemunha de Jeová que não admite a transfusão, ou quando essa testemunha é responsável legal de um menor de idade, que daí tem outros direitos, né, envolvidos da proteção do menor. Como você faz? Como você lida com uma situação dessa, tá? E como eu comentei, se você faz a transfusão, você pode ser responsabilizado. Se você não faz, você também pode ser responsabilizado. Aquela pessoa pode vir a falecer, né? E depois de muita discussão no direito sobre isso, a gente chegou a mais ou menos um consenso, tá? E peguei aqui do Conjur, que é o consultor jurídico, um portal, né, de notícias e artigos jurídicos, um artigo de um autor chamado Décio Policastro, que diz o seguinte: embora a questão seja delicada e complexa, o exame das manifestações doutrinárias e da justiça dominante leva às seguintes conclusões.
Não sendo possível substituir a transfusão sanguínea por tratamento alternativo em razão de iminente perigo de morte, a decisão de transfusão cabe soberanamente ao médico, independentemente de consentimento de quem seja. Então, se não tiver outra opção viável, o médico pode sim realizar a transfusão. E 2, se ausente o perigo, o risco à vida, prevalece a vontade do paciente, familiares ou representante legal. Então a gente meio que concordou, digamos assim, né, com muitas aspas, que o médico pode sim realizar a transfusão contra a vontade do paciente, desde que seja condição imprescindível à manutenção da vida dele e desde que não haja outra possibilidade de tratamento. E aqui outros assuntos. A gente vai meio que fazer um speedrun desses assuntos. A gente vai passar por eles bem rapidão, porque eles são gigantes, são discussões enormes e bastante complexas, que são todas elas, né, obviamente, dentro do direito da saúde. A primeira é o direito à saúde versus o direito à propriedade. No caso, a propriedade intelectual na forma de patente farmacêutica. E o que é uma patente? Tá? É um título que confere a alguém que possui, ou seja, o titular, o direito sobre uma invenção por um prazo. E esse direito compreende a produção, o uso, a venda e a importação. E o que tem a ver com isso, né? Qual que é a questão que envolve isso? A patente, ela é defendida como um incentivo e até como um pré-requisito para invenções de grande monta, porque nenhuma empresa vai investir milhões de reais em produção científica se ela não tiver a possibilidade de lucrar em cima disso. E o direito à patente serve como forma de, entre aspas, premiar quem inova. Mas, ao mesmo tempo, você gera artificialmente ali um monopólio que encarece o produto. Então, as patentes têm um prazo determinado, fim do qual aquele conhecimento passa para domínio público. E, como eu disse, é uma discussão bem longa e tem muita gente que defende a quebra de patente, em alguns casos, para baratear e aumentar a oferta de algumas medicações. Outra discussão é a da reserva do possível. Vou marcar aqui que a gente já fez. Outra discussão é da reserva do possível, que é um princípio que diz que o Estado, e isso inclui o Poder Judiciário, tem que obedecer aos limites orçamentários previstos. Então, se você efetivar um direito em um caso específico, violar o recurso previsto, a previsão ali na lei orçamentária, o Estado poderia invocar o princípio da reserva do possível para negar. E como muita gente recorre ao judiciário para pedir tratamento e medicação negada pelo SUS, a gente vê, né, isso não só em volume, a gente vê, digamos assim, o Estado sendo onerado não só em termos de volume, né, tipo, muitas pessoas pedindo a mesma coisa ou o mesmo medicamento, mas aqueles casos que um medicamento, um tratamento custa milhões de reais. E existem vários casos que eles são concedidos, mas também existem casos que eles são negados com base na reserva do possível. Próximo problema, digamos assim. SUS e estrangeiros. O Brasil é um país imenso e a gente tem muitos países que fazem fronteira com ele. Tem muita gente que faz, entre aspas, um turismo para fins de saúde, né? Vem de países fronteiriços, vem ali da Bolívia, ou vem até de outros lugares, até nos Estados Unidos, que país for, sem residir no Brasil, e realiza um tratamento e vai embora. Mas essa pessoa não trabalha aqui, ela não paga imposto aqui. Daí ela pode vir no SUS se tratar? Como que fica essa questão? E na prática, resumindo assim tudo que eu li, o entendimento é que
os estrangeiros não residentes têm sim direito de acessar os serviços do SUS, por uma série de motivos. Por exemplo, direito à vida, à igualdade, tratados de direitos humanos e outros. E, novamente, a questão que o médico não pode se furtar em socorrer uma pessoa sob pena de ser responsabilizado por omissão de socorro, né? Mas o outro lado da moeda é que a gente daí tem um gasto com tudo isso. Agora, sobre o Sistema Único de Saúde. Então, eu até queria frisar com vocês que no material escrito tem tudo isso bem mais detalhado. Eu gostaria muito que vocês lessem toda a disciplina ali. E tem as diretrizes, os objetivos, as ações. E aqui eu só trouxe alguns mesmo, sabe? Mas deem uma olhada lá. E vamos tratar de aspectos mais gerais. O que é o SUS? Qual é a definição do SUS? Conjunto de ações, serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas de várias esferas, fundações, mantidas pelo poder público. Tá, mas calma lá. É só isso? Não. Você vai ver ali nos próximos artigos que também tem a iniciativa privada podendo compor o SUS. E aqui a gente tem um ícone, né, uma lenda, o muso da vacinação infantil, o Zé Gotinha, que tem a ver com prevenção. A imunização infantil tem a ver com prevenção de doenças, que é uma das bases do SUS. Diretrizes do SUS, são várias, né? A gente vai só dar uma lida e comentar brevemente. Atendimento. Então eu separei, na verdade, tá? Foi uma separação que eu fiz em 3 eixos, digamos assim. Algumas que dizem respeito ao atendimento, algumas que dizem respeito à administração e algumas que dizem respeito à formulação e implementação de políticas públicas. Então, no atendimento integral universal, o máximo de atendimento a maior número de pessoas. Preservação da autonomia e não discriminação, respeito ali às escolhas individuais, às circunstâncias de vida, ao sexo, à orientação de gênero. Informação, direito à informação, quanto aos tratamentos que estão sendo realizados, aos medicamentos que estão sendo aplicados, direito ao prontuário médico, né, que é um direito básico de qualquer paciente. Sobre a administração do SUS. Então, de novo, aquela ideia ali de descentralização, que daí tem várias subdiretrizes associadas, direção em cada esfera, foco nos municípios, regionalização, hierarquização, tudo isso tem a ver com essa organização descentralizada. Participação comunitária e, para o financiamento, conjugação de recursos dos entes. Então, como os municípios não têm recursos bastantes normalmente para fazer frente a grandes despesas, por exemplo, a manutenção de um hospital, se fazem repasses entre os entes e também não só necessariamente de dinheiro, né, mas uma conjugação ali de recursos tecnológicos, recursos humanos, tudo isso para criar uma rede máxima eficaz possível. Na parte da política pública, epidemiologia como norte para políticas públicas. Epidemiologia é o estudo, né, das doenças e da incidência, principalmente ali nas populações. Então, sempre ali o estudo estatístico. Integração nas ações de saúde, meio ambiente e saneamento. De novo, com essa ideia de prevenção de políticas de base, né? Pensar em meio ambiente equilibrado, saneamento, e pensar em pré-requisitos quase ali para a saúde pública. Realização de serviços em todos os níveis, que dá para dizer até que é uma parte aqui da descentralização. Evitar medidas dúplices para a mesma finalidade, então uma unicidade ali para cada finalidade. Então, quero fazer uma política anti-dengue. Ao invés de eu fazer uma municipal e uma estadual, eu faço só uma, né? Vamos supor, a nível estadual, para justamente tentar otimizar os recursos.
e atendimento especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Isso, se não me engano, foi até acrescentado recentemente, mas apesar de não se poder discriminar no SUS, vamos dizer que pode essa, que a gente chama de discriminação positiva, que é uma discriminação em favor desse grupo específico, que são as mulheres e vítimas de violência, que tem tentado dar mais enfoque ali na aplicação das políticas públicas, justamente porque elas já estão num processo ali de serem vítimas, né, de algum crime, e daí elas não podem sofrer outras formas de vitimização. Então elas não podem ser preteridas no atendimento e tudo mais. Sobre prevenção, tá? Então a prevenção é principalmente uma racionalidade, é uma lógica que tem que ser dominante na formulação das políticas públicas. E até uma parte aí do SUS que a galera muitas vezes nem conhece, né, mas tem todo ali um sistema de vigilância em saúde. Então, a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, controle de zoonoses, controle de endemias. E aqui eu mando um beijo para minha mãe, que trabalha na vigilância sanitária. Vigilância nutricional e saúde alimentar. Se existe o dever da saúde que compreende inclusive a vigilância nutricional, existe alguma responsabilidade na omissão do Estado em uma situação que, enfim, como essa, né, que pessoas passaram anos ali em situação de subnutrição, várias morreram, mas só dando um pouco mais de contexto, a gente vai tratar aqui do caso dos Yanomami, que a gente viu muito aí nas últimas semanas. E só explicando, né, porque são várias as tribos indígenas que existem no Brasil, então a gente não tem como saber de todas. Os Yanomami são um grupo de aldeias que se estima que são entre 200 a 250 aldeias que habitam a floresta amazônica na fronteira ali entre o Brasil e a Venezuela, principalmente, né? Eles têm uma língua própria, que é justamente o Yanomami, e Yanomami, mais uma outra expressão lá própria deles, quer dizer seres humanos. Então, a tribo dos seres humanos. Seres. Em 20 de janeiro desse ano, 2023, foi publicada uma reportagem por um veículo de jornalismo chamado Sumaúma. E nessa reportagem se denunciou a ocorrência de 570 mortes evitáveis de crianças por desnutrição em tribos Yanomami e toda sorte ali de violação de direitos humanos. E qual que é a causa disso, né? Por que essa tribo isolada, relativamente isolada, na verdade, não consegue se alimentar? E é por conta da atividade garimpeira no local. Segundo o relatório de 2022 da Rutucara, Associação Yanomami, ou seja, antes dessa reportagem que trouxe à tona essa denúncia, abre aspas, além do desmatamento e da desnutrição dos corpos hídricos, a extração ilegal de ouro e cassiterita no território Yanomami trouxe uma explosão nos casos de malária e outras doenças infecto-contagiosas, com sérias consequências para a saúde e para a economia das famílias, e um recrudescimento da violência contra os indígenas. Fecha aspas. Então, justamente, como se não bastasse, né, essa nutrição extrema, estão vindo à tona várias outras violações de direitos humanos, como violência e notícias de estupro dessa população indígena. E a Constituição, além do direito à saúde, direito à vida, além do SUS, garante aos indígenas a demarcação e os direitos sobre os territórios que ocupam. Ou seja, esse garimpo é ilegal. E, justamente, nesse caso, houve uma omissão punível por parte do Estado e de seus agentes. Então, tem se discutindo se houve ali o crime de genocídio.
que é a destruição intencional de um grupo étnico, racial ou religioso. E o artigo que eu indiquei para vocês na bibliografia, ele é do Lênio Streck. É um artigo um pouco mais técnico, né? O Lênio é um jurista, ele estava escrevendo ali até para juristas, e ele discute se existe a questão do dolo, ou seja, se houve uma intencionalidade na conduta. E segundo o Lênio, que eu tenho a missão de dizer que é um pouco polêmico entre os juristas, existe o sim dolo na modalidade que a gente chama dolo direto de segundo grau. Enfim, não vou entrar aqui na classificação, né, do dolo, mas é uma das formas de intencionalidade que existe quando o agente atua e dirige a sua vontade para realizar um fato que constitui uma circunstância necessária a um objetivo. Tá? Meio complexo, mas aplicando isso ao caso concreto, o dolo direto do governo seria na realização de condições de risco que conduziriam e começaram ali a conduzir ao extermínio do grupo em questão. Então, permitir o garimpo, não prestar socorro, incentivar a invasão e a degradação das matas, configuraria esse dolo. E é uma questão muito complexa, assim, se eu fosse apostar a minha moeda, e eu ia dizer que não vai dar em nada, porque justamente você individualizar essa questão da culpa, né, do dolo, para fins penais é muito difícil. Mas fato é que, como a gente viu, já tinha isso sido noticiado por outros meios, já tinha tido relatórios de entidades noticiando isso. Então, difícil dizer que não havia conhecimento dessa situação. SUS e iniciativa privada. No SUS pode haver participação de entidades privadas. Não precisa ser só hospitais, clínicas e laboratórios públicos. Uma das maneiras de se viabilizar essa contratação é através das PPP, que a gente chama Parceria Público-Privada, que em 2020 representava 60,5% das instituições vinculadas ao SUS. E as PPPs podem ser feitas por estabelecimentos filantrópicos, empresas que fornecem serviços, organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIP, dentre outras. Então, não necessariamente você vai fazer só ali com entidades sem fins lucrativos, né, como é uma associação, que é uma entidade privada, mas não tem fins lucrativos. E, nesse tipo de parceria, é determinada uma verba pública para pagamento de serviços que são oferecidos daí pelo SUS de forma gratuita para a população. E, em muitos casos, essa contratação é feita para especialidades que não estão disponíveis na rede pública ou que o custo de você ofertar isso na rede pública é muito alto e permite que o paciente seja atendido de uma maneira mais adequada, especializada, com os custos cobertos pelo governo. E mais um detalhe, que a contratação pode ser feita por meio de chamada pública ou credenciamento. Mas também isso foi mais assim, a título de curiosidade sobre como são feitas essas contratações. Como são feitas essas PPP. E se você ou qualquer pessoa quiser saber se um estabelecimento atende SUS, você pode entrar num portal do governo que é o DataSUS. Até eu vou abrir ele aqui porque eu só tentei digitar DataSUS no Google e apareceu outra coisa. Então, na verdade, é aqui, dentro aqui do DataSUS, é um outro portal chamado CNES, né, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Daí você vem aqui no município que você quiser, atende o SUS sim, e você pode ver quais hospitais privados atendem, né? Então, se você for aqui em entidades sem fins lucrativos, vai aparecer as associações. Se você for aqui em entidades empresariais, vai aparecer outro tipo de pessoa jurídica. E daí você consegue ver, né? Então, aqui, por exemplo, a lista de hospitais que atendem. Claro que não é só porque um hospital atende SUS que ele vai atender só SUS. Ele vai ter uma parcela ali, um percentil de atendimento que ele vai destinar.
Mas aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem vários lugares privados que atendem SUS. Então, por exemplo, o Hospital de Olhos, o Hemobanco, a estrutura da APC, né, Ergo, PUC, que é toda a rede ali de hospital e ambulatório, como Pequeno Príncipe, Cajuru, a Santa Casa. Além disso, tem Mackenzie, tem o São Vicente, enfim, tem vários lugares, né, que são privados e atendem SUS. Outra questão que eu destaquei é que é vedado no Brasil o comércio de órgãos e tecidos. Até era uma dúvida que eu tinha na faculdade, assim, tá, mas eu não posso comercializar, eu ou qualquer pessoa, né, qualquer hospital não pode comercializar tecido. Mas como que quando eu dou o sangue, depois esse sangue pode ser revendido, né? Então, se você vai no hospital privado, tem denúncias aí que uma bolsa de sangue chega a custar 28 mil reais. E se argumenta que esses são os custos, na verdade, da refrigeração, manutenção, né? São outros custos que daí permitiriam você vender as bolsas de sangue em algumas hipóteses. Só que o doador em si, ele não ganha nada. Mas isso é admitido, né? Existem nuances, principalmente relacionadas aí ao superfaturamento, mas no nosso direito você pode vender uma bolsa de sangue. Não no SUS, né? Logicamente. Aqui mais sobre o que a gente viu, só copiando, né? Que o dever de Estado não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade, e que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Papel do serviço social na saúde. Vários, né? Como sempre, o profissional de serviço social não está só atuando na assistência. Ele tem papel em todos os ramos da seguridade. Então, ele vai reconhecer omissões e negligências, vai eventualmente fazer denúncias, né, encaminhar para o órgão responsável, promoção da saúde mental, através de todas as suas ações, combate à insegurança alimentar e desnutrição, que são aspectos básicos, requisitos para a saúde, orientações a profissionais de saúde, e briefing, né, e passar o que acontece, como é que é a realidade, orientações a epidemiologistas, a gestores, às famílias, e daí, justamente, notificação a autoridades quando a pessoa verifica ali, no caso concreto, alguma violação. E aqui o nosso resuminho, tudo que compõe nossa saúde, né? Que são vários aspectos. Então, trabalho saudável em um ambiente saudável, pertencimento, relacionamentos, saúde mental, psíquica, existencial, aspecto social, direito à desconexão, que é uma coisa que a gente discute muito no direito do trabalho, que a pessoa não pode trabalhar o tempo inteiro, né? Eu faço isso, eu trabalho o tempo inteiro, mas ela tem que ter um espaço ali negativo para só desplugar, né, da função que ele exerce. Segurança alimentar, financeira. Então são todos aspectos da saúde que ultrapassam ali o mero bem-estar físico. E todos eles são compreendidos como direito à saúde. Agradeço sua paciência e sua atenção. Fique com Deus. Essa foi a aula sobre direito à saúde e sistema de saúde no Brasil. Não se esqueça de ver o texto e os slides que têm as referências bibliográficas da aula. O texto é a base para o questionário e eu sempre coloco umas coisinhas a mais nele que eu não falo em aula para dar uma conferida. E se você quiser saber mais sobre o direito de previdência, me siga no Instagram, @LeticiaRomeiroDV.